Você apaga a luz, o quarto fica escuro, mas antes que a escuridão se estabeleça completamente, um breve lampejo de luz cruza a sua visão periférica, sumindo em um milésimo de segundo, tão rápido que você duvida do que viu. Seu olho mal conseguiu processar, mas ele estava lá. Essa é a sensação de um radiotelescópio, mas ao invés de um flash de luz, é um pulso de rádio. Uma rajada tão curta que dura menos que um piscar de olhos. O pulso atravessa bilhões de anos-luz a uma velocidade incalculável e então se cala. Ele some. É o sinal que brilha por milésimos de segundo. Eu sou um investigador que busca respostas para os mistérios do universo e eu convido você a refletir comigo sobre esses flashes. Você é só mais um ser humano vivendo em um grão de poeira cósmica, mas o seu cérebro já detectou e interpretou mais dados do que qualquer radiotelescópio já capturou, pelo menos até agora. Essas rajadas rápidas de rádio, ou FRBS, como os cientistas as chamam, são um dos maiores enigmas do universo. A cada dia, centenas delas explodem pelo cosmos, atingindo a Terra. Mas a maioria jamais é detectada. São flashes rápidos, poderosos, mas tão breves que exigem uma sincronização quase impossível para serem capturados pelos nossos equipamentos. O equipamento precisa estar apontado para o lugar certo, na hora exata, para não perder o pulso. É como tentar fotografar um raio. Você não os vê, claro, eles não são luz visível. São ondas de rádio, o mesmo tipo de onda que carrega o sinal do seu celular. Mas ao contrário do seu celular, que emite ondas por horas, as FRBS duram apenas milésimos de segundo. É um tipo de sinal que o universo não deveria produzir. A ciência sempre nos disse que, para uma fonte de rádio ser tão intensa, ela precisa ser enorme, gigantesca, talvez uma galáxia inteira. Mas para um sinal assim durar tão pouco, a fonte precisa ser minúscula, do tamanho de uma cidade. Algo grande demais para sumir e pequeno demais para ser tão poderoso. É uma contradição flagrante. Onde estão as fontes desses sinais? O que pode estar produzindo tanta energia em um instante tão fugaz? A pergunta é mais difícil do que parece. Não estamos apenas procurando um objeto. Estamos procurando por um evento, algo que acontece e termina sem deixar rastros, ou ao menos é o que parece. Você já imaginou um relógio que só marca o tempo em milésimos de segundo? Essa é a escala que estamos falando. Um piscar de olhos leva cerca de 100 a 150 milissegundos. Essas rajadas duram apenas alguns milissegundos. É um pulso de energia que atravessa o espaço-tempo numa fração de segundo e então desaparece. O mistério não é só a origem, mas a diversidade desses sinais. Alguns aparecem uma única vez, como um grito isolado no vazio. Outros se repetem como um chamado constante, ainda que irregular. Será que são a mesma coisa ou estamos dando o mesmo nome a fenômenos completamente diferentes? Essa é a distinção crucial. Temos rajadas rápidas de rádio que nunca mais são vistas e outras que piscam de novo e de novo. A observação desses sinais nos mostra um contraste gritante. As rajadas únicas são como tiros perdidos no espaço, um único evento explosivo. Já as repetitivas, bem, elas desafiam a ideia de um evento singular. Uma única FRB pode liberar em poucos milissegundos a energia que o nosso Sol leva um dia inteiro para produzir. É uma afirmação que parece absurda, eu sei, mas é uma observação confirmada. Pense no seu micro-ondas. Ele aquece a comida com ondas de rádio. Agora imagine 1 bilhão de micro-ondas, todos ligados de uma vez, e que toda essa energia fosse concentrada em um flash ultra-rápido, vindo de algum lugar distante no universo. Essa é a magnitude de energia que estamos detectando. A diversidade desses sinais é a pista mais importante. Alguns deles seguem um padrão, uma periodicidade.
outros não. Essa distinção levou os cientistas a formular uma teoria. Não estamos olhando para um único tipo de fenômeno, mas talvez para vários. Imagine que você está ouvindo o som de um desastre natural. Você pode ouvir o estouro de um vulcão em erupção ou o ribombar de um terremoto. Ambos são sons altos e poderosos, mas suas causas são diferentes. O mesmo pode estar acontecendo com as FRBS. A ideia central é que existem diferentes mecanismos para produzir rajadas de rádio. Uma hipótese é que as rajadas únicas vêm de eventos que destroem a fonte, como a colisão de duas estrelas de nêutrons. Se duas estrelas de nêutrons se chocam, elas podem gerar uma explosão intensa de ondas de rádio, mas a fonte, as estrelas, não existe mais depois disso. Seria um evento único, sem repetição. Para as rajadas que se repetem, a hipótese é outra. A fonte precisa sobreviver ao evento. Algo como uma estrela de nêutrons com um campo magnético extremamente forte, um tipo de objeto que chamamos de magnetar. Eles podem ejetar pulsos poderosos de rádio repetidamente. Isso explicaria a natureza intermitente de algumas FRBS. Neste canal, eu busco essas perguntas difíceis. Se você também se interessa por esses enigmas do universo, considere se inscrever aqui, deixar um like e compartilhar esse vídeo com alguém que também ficaria intrigado com isso. É assim que a gente continua investigando esses mistérios. A observação é clara. Algumas rajadas são únicas, outras se repetem. Isso significa que a busca por uma única explicação para todas as FRBS talvez seja uma armadilha. Estamos coletando dados sobre eventos cósmicos tão violentos que desafiam nossa imaginação. A busca é por entender a origem de cada um desses sinais, e o universo está se mostrando muito mais complexo do que imaginávamos. A assinatura magnética de uma estrela é uma parte da resposta. A ciência observa um tipo específico de estrela de nêutrons, o magnetar, e o conecta a algumas dessas rajadas repetitivas. Você tem uma estrela que é um gigante de força, com um campo magnético tão intenso que pode deformar a matéria ao seu redor. E quando ela sofre uma espécie de terremoto estelar, pode liberar explosões de rádio com a energia que buscamos. É uma hipótese robusta para muitas das FRBS que se repetem, mas o universo não costuma ser tão simples. E a interpretação do código galáctico aponta para isso. Não existe uma única resposta. Os magnetares, por mais poderosos que sejam, não explicam todas as rajadas. Eles explicam as que se repetem, e as que não se repetem, aquelas que piscam uma única vez antes de sumir para sempre. Podemos imaginar que o espaço é um palco de catástrofes. Colisões de buracos negros, estrelas de nêutrons que se espatifam, ou até mesmo os estertores de estrelas em colapso. O cosmos não é silencioso. Ele está constantemente em transformação e em suas transformações mais violentas ele grita. Esses gritos são os sinais que chegam até nós. Talvez não exista uma única origem para as rajadas rápidas de rádio. Podemos ter dado o mesmo nome a diferentes tipos de catástrofes cósmicas. É como se estivéssemos ouvindo um zumbido distante, mas sem saber se ele vem de uma turbina, de um enxame de insetos ou de uma orquestra caótica. O que isso significa para você? Significa que a realidade nem sempre se encaixa em categorias perfeitas. A sua vida, a sua existência, muitas vezes são um acúmulo de eventos distintos que se manifestam de formas semelhantes. Aceitar a multiplicidade de explicações é o primeiro passo para compreender a complexidade do mundo. Nós vivemos em um universo que é um mosaico de mistérios. Cada sinal que capturamos, cada anomalia que observamos é um convite para olhar mais fundo.
Você acredita que todas as rajadas rápidas de rádio têm a mesma origem ou elas são diferentes manifestações de eventos distintos no universo? Se você busca respostas para esses enigmas, inscreva-se no canal.